Hoje nós estamos no 34º dia, quem diria, né? Faltando só mais 6 para acabar. Quero saber quem vai ficar com saudades da gente. Amor, Ana Júlia botou uma mensagem estranha aqui. Participação especial do genro de vocês. Sem novidades. Eu não conheço. Você conhece? Não, cadê? Deixa eu ver quem entrou Quem aqui. que é que entrou aqui que eu não conheço? É fake. É esse fake que entrou aqui? É? Segue o jogo. Dá ideia, não. Então vamos lá, né? A Bárbara, que história é essa? Gente, hoje, 34º dia, o tema da live de hoje é O Amor Celebra a Deus. É um tema muito bonito e eu acredito que a gente vai sair daqui hoje com alguns ensinamentos muito importantes para a gente estar colocando em prática dentro do nosso relacionamento, tá? E o autor começa com um versículo que está em 1 Coríntios 13, versículo 6, que diz que o amor não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. E esse é um princípio que a gente tem que estar praticando dentro do nosso casamento, né? O princípio da verdade. E o que acontece durante o nosso dia a dia, e muitas vezes aparecem para nós situações e até mesmo pessoas ao longo do dia, ao longo da nossa vida, né? Da nossa caminhada como casados, que vêm para tentar nos afastar de Deus, nos afastar dos nossos princípios, dos nossos valores, nos afastar do nosso cônjuge, nos afastar do nosso propósito. Quantas vezes, né, ao longo do seu casamento, você já não ouviu em alguma rodinha piadinhas sem graças, né, sobre a vida de casado? Sempre aquelas piadinhas sarcásticas, né? Que o casamento é ruim, que o casamento é uma escravidão e por aí vai, né? Sempre piadas muito ruins no contexto de casamento. Eu me lembro de uma vez que eu falei isso para o Humberto, não quero mais essas piadinhas de casamento não, nas rodinhas, porque é tão desagradável e às vezes isso acaba se tornando uma verdade de tanta pessoa estar envolvida naquele ambiente de piada, de desrespeito com o casamento. E o casamento, a gente precisa proteger isso, não é uma relação que é para ser levada à brincadeira, muito pelo contrário, é um relacionamento que tem que ser respeitado por todos, né? E a Bíblia traz isso para nós, o casamento é digno de honra, de respeito, né? Então, muitas vezes vem opinião de colegas de trabalho, reportagens na televisão, né? Talvez o site que você visita na internet, alguma coisa nesse sentido. Tudo isso e mais um pouco vem para tentar trabalhar em você o lado negativo, para tentar moldar suas convicções do que é a verdade e de fato do que é o mais importante na sua vida. Quantas oportunidades, né, surgem para nos tirar do foco? Se você parar para refletir aí, quantas vezes durante os anos do seu casamento aconteceram coisas ou apareceram pessoas para poder tirar você do foco? Para tentar te seduzir, para tentar te enganar, te lançar uma mentira, para tirar você, tirar os seus olhos do seu cônjuge. Então, se você for parar para pensar, com certeza aconteceram situações nesse sentido. E hoje o autor vem nos convidar para voltarmos para o nosso casamento, para que de fato a gente possa ter a Bíblia como um manual de vida. E não como, o autor até usou a palavra interessante que eu coloquei aqui, que os ensinamentos que estão na Bíblia não são palpites, né? Mas são sim princípios que se nós colocarmos em prática aquilo que está na Bíblia, gente, com certeza, muitos dos nossos problemas, das nossas dificuldades, elas vão deixar de existir. Porque a gente vai estar fundamentado em um princípio que é extremamente importante, que é um princípio de honra, de respeito, de um amor verdadeiro, de cuidar um do outro, de amar e respeitar. E se a gente segue essas coisas, a gente só tem a ganhar, né? Não temos nada a perder. Então, o autor, em todo o tempo aqui nesse capítulo, ele vai trazer para nós ensinamentos
que vão nos levar a valorizar o nosso cônjuge, a olhar para ele com amor. E não no contexto das piadinhas que a gente escuta na rua, sabe? Que mulher é chata, que mulher fala demais. Ah, vamos pescar, vamos jogar bola. Você fala para sua mulher que você vai voltar a tal hora e não volta. Ou você fala para sua mulher que você vai jogar bola, mas você vai sair comigo para outro lugar. Então, aparece um monte de situações assim. E não só para o homem, mas para a mulher também. Quantas vezes aparecem amigas, né? E fala mal do esposo e te incentiva a falar mal também, a trazer para dentro desse contexto do casamento algo muito pejorativo, algo triste. E muitas vezes quando você volta para casa, você não volta com o coração cheio de amor, mas você foi tão plantado lá fora, você foi tão bombardeado por mensagens ruins, por mensagens negativas, que quando você chega em casa, você não tem nada de bom para expor. Então você já chega irritado, você já chega realmente achando que seu marido é um ogro, que a sua mulher é uma chata faladeira e por aí vai. Então já não perdeu aquela alegria, aquele prazer de voltar para casa e ter momentos agradáveis juntos. Por isso o autor traz para nós essa importância de nós valorizarmos o outro, de nós protegermos o outro, de nós estarmos salientando as qualidades, né, que o outro tem, para que a gente possa também, com esse nosso comportamento, estarmos agradando a Deus, estarmos celebrando a Deus dentro do nosso casamento. E o autor traz aqui 2 perguntas para a gente refletir. Ele fala o seguinte: o que lhe faz ter mais orgulho do seu esposo? É quando ele chega em casa com um troféu do campeonato de futebol? Ou quando ele junta a família para orar, ler a palavra de Deus? O que o autor está colocando aqui são questões de princípios. Não que a gente não tenha que nos alegrar quando ele ganha o futebol, mas a gente precisa nos alegrar ainda mais quando a conduta dele é correta. E aí ele faz também a pergunta para nós mulheres: o que lhe faz ficar extremamente feliz com a sua esposa? É vê-la testando uma nova técnica de pintura no quarto ou uma nova receita de comida, né? Solo comida que o Paulo entrou ali, né? Lembrei na hora. Ou é vê-la perdoando o vizinho cujo cachorro entrou ali no seu jardim e destruiu todas as plantas, né? O que o autor está trazendo para nós aqui? A gente precisa interpretar o que ele está querendo dizer. São perguntas simples que pode acontecer aí na sua casa e acontece aqui na minha. Mas o que ele quer nos mostrar é que nós de fato precisamos valorizar aquilo que realmente tem muito valor, aquilo que de fato traz muita diferença, que faz muita diferença. Eu acredito que para o Humberto, se eu não soubesse cozinhar, não seria um fator determinante para o nosso casamento dar certo. Como não foi? É, que eu não sabia nada. Era péssima na cozinha. Melhorei muito, mas era muito ruim. Não, mas o que eu quero dizer aqui? E explicando que o autor também está nos ensinando, que essas qualidades, saber cozinhar, saber passar uma roupa, não são qualidades, não são fatores determinantes. Mas o que é determinante? É o caráter. São as nossas condutas e os nossos comportamentos. E sem querer puxar a sardinha aqui pro meu lado, mas eu tenho certeza, e depois eu vou deixar ele falar sobre isso, eu tenho certeza que muito, mas muito, muito, muito do amor que ele tem por mim, da admiração que ele tem por mim, foi nos atos que ele percebeu o meu caráter. Que ele percebeu que eu sou generosa, que eu sou perdoadora, que eu não guardo mágoas, que eu gosto de ajudar pessoas. E por ele perceber isso no meu caráter, isso sim foi determinante para que ele permanecesse comigo, para que eu também permanecesse com ele. Porque, gente, se eu fosse olhar para o Humberto e falar assim, nossa, ele é excelente para trocar um chuveiro, eu tava frita, porque ele não faz. Ele não fazia, agora ele faz. Mas isso nunca foi determinante. Na verdade, o que me atraiu no Humberto quando nós nos conhecemos, e eu até falava isso, né, para os nossos amigos em comum na época, foi o fato dele ser extremamente apaixonado pela família. Aquilo para mim foi incrível. Quando eu conheci a família do Humberto, eu fiquei apaixonada na família dele. Um povo muito unido, muito próximo. E aquele ambiente familiar para mim foi muito gostoso.
E eu me apaixonei por aquilo. Então a forma dele tratar os pais dele, o jeito que ele cuidava do pai, da mãe, tudo aquilo me atraiu muito nele. Então o que o autor está dizendo para nós aqui é exatamente isso, para a gente observar caráter, que são fatores que são determinantes. E essas questões, elas trazem alegria para Deus, mas trazem alegria também para nós. E é isso que o versículo que eu comecei lendo diz, que o amor se alegra nas coisas que agradam a Deus. Então, quando eu tenho uma conduta honesta, uma conduta generosa, e Humberto também, isso está agradando a Deus, mas está agradando um ao outro também, porque isso gera confiança, isso gera segurança dentro do relacionamento, né? Então, nós devemos nos alegrar por isso. Nos alegrar pela conduta um do outro, pelo caráter um do outro. Nós devemos nos alegrar com os sucessos do nosso cônjuge? Sim, com certeza. E a gente expôs isso aqui várias vezes. Como Humberto se alegrou com as minhas conquistas, como eu me alegrei com as conquistas dele. Mas maior ainda, a nossa alegria tem que ser em ver um ao outro buscando ser uma pessoa melhor, se esforçando para ser um marido melhor, um homem melhor, uma mulher melhor, um pai, uma mãe melhor, um ser humano melhor para esse mundo que está precisando de gente boa nesse mundo, né? Então, quando a gente está buscando ser uma pessoa melhor, a gente vai estar agradando tanto a Deus como um ao outro. E eu acredito que é esse o ensinamento que esse capítulo traz para nós hoje. O foco de nos levar a enaltecer o caráter um do outro, o caráter do nosso cônjuge e incentivá-lo a ser uma pessoa melhor. Não ser uma pessoa sem sabedoria, como muitas vezes eu já vi. Às vezes o marido está lá fazendo um curso, se esforçando, lendo um livro, e em vez dessa esposa chegar e, nossa, que bacana, o que você está lendo, que curso é esse, interagir, tentar extrair aquilo que ele está absorvendo de conhecimento, o que essa mulher faz? Ai, meu Deus do céu, ficou doida agora. Nunca leu na vida, agora vai ler? Nunca quis saber de estudar, agora quer estudar? E são comportamentos que, em vez de incentivar a pessoa e de jogar essa pessoa para cima, o que esse cônjuge está fazendo? Tá fazendo ele desmotivar, desistir, falar, tá me zoando, né? Tô aqui tentando ser uma pessoa melhor, o outro vem e me zoa, então também já não quero mais. E muitas pessoas fazem isso, e isso é a vivência de muitos casais. Então nós precisamos parar com essa mania de denegrir a imagem um do outro, porque isso verdadeiramente não vai agradar a Deus, isso vai destruir o relacionamento. O que nós temos que fazer é encorajar, é incentivar o nosso cônjuge a ser uma pessoa melhor. Quando você perceber que ele está se esforçando, que ele está lendo, que está estudando, que está trabalhando o caráter, o temperamento, se alegre com isso, né? E procure trazer para ele esses momentos de elogio, porque isso é muito bom. Muitas vezes quando a gente está conversando, que o Humberto deixa soltar alguma coisa que eu fiz, ou do meu comportamento, que ele vem e me elogia, eu falo, nossa, ele percebeu isso, acho tão bonitinho. Esse capítulo é tremendo, né? Eu achei ele muito interessante, porque quando o autor diz aqui que o amor celebra a Deus, né? De fato, o amor celebra a Deus. Em que sentido? Eu tenho que ter a consciência de que o amor, ele vem de Deus. Ou o amor é um dos atributos de Deus, isso vem de Deus, né? E eu tenho que manifestar o meu amor pela Sinara a todo tempo. E quando eu consigo fazer isso, eu estou celebrando a criação de Deus, eu estou celebrando a Deus. Por que o autor fala sobre a Bíblia? Ele toma a Bíblia como referência aqui. Porque nós precisamos de um alicerce, nós precisamos de uma estrutura para que o nosso casamento seja edificado sobre ela. Não se constrói uma casa começando pelo teto ou pelas paredes, sempre se constrói pelo alicerce. Não se levanta voo de helicóptero, de avião, de nada, sem primeiro ter feito o plano de voo. Não existe nenhuma aeronave que levante voo sem esse plano de voo, né? Quando o piloto vai decolar o avião, ele tem que acionar a torre, tem que pedir permissão, tem que falar para onde que vai, tem que falar onde que vai pousar. Então, assim, se a gente leva o nosso casamento
sem esse plano de voo ou sem uma fundação, a gente vai ficar pegando dicas, orientações a esmo, nas rodas, em grupos de WhatsApp, em brincadeiras que muitas vezes não respaldam, na maioria das vezes não respaldam, na verdade, nem aquilo que nós sentimos. Nós entramos na brincadeira, às vezes excedemos na brincadeira e acabamos ferindo o nosso parceiro em várias situações, quando nós não temos o entendimento de que o nosso casamento precisa de uma base, precisa de uma fundação e precisa de um plano de voo. Eu agradeço muito a Deus todos os dias, porque em casa minha mãe sempre me deu uma orientação cristã. Então, assim, por mais que quando eu era novo eu não lia a Bíblia de forma alguma, a orientação que ela me deu foi uma orientação correta. Então, quando eu vim para o casamento, quando eu entrei no casamento, eu já entrei com essa consciência de um casamento cristão. E à medida com que o tempo foi passando dentro do nosso casamento, dentro do nosso relacionamento, eu fui reconhecendo, eu fui conhecendo ainda mais e fui me aprofundando naquilo que a Bíblia nos orienta para o casamento. Que tudo aquilo que a Bíblia nos orienta para o casamento é para que a gente exerça o amor, que é o amor que celebra a Deus. Então isso para mim foi muito importante. Falhamos muitas vezes? Falhamos. Muitas vezes nós lemos, nós entendemos, nós compreendemos aquilo que a Bíblia está falando e fazemos errado. Não praticamos. Né? Não praticamos aquilo que ela nos ensina. E colhemos consequências por não fazer aquilo. Mas sabemos que erramos, nos perdoamos e voltamos para onde? Para o alicerce, voltamos para o plano de voo novamente e as coisas se consertam e o caminho continua a ser percorrido. Mas por quê? Porque aquele que nos orienta, o manual de instrução para a nossa vida no casamento, sempre foi a palavra de Deus. Humberto, mas você falou no começo que nem ia falar de religião e tal, nesses dias eu sou ateu, eu sou, não sei qual que é a sua religião, não importa. Você precisa de uma fundação, você precisa de uma base, você precisa de um plano de voo, entendeu? Dificilmente você não vai entender que há alguém superior a você, que te criou, que te formou e que pode te ensinar como conduzir a sua vida e principalmente o seu casamento. Amor, e assim, talvez se alguém está nos ouvindo não acredita na Bíblia como uma palavra de Deus, Sim. Você pode pegar ela como um livro histórico. Sim, é isso que a conclusão daquilo que eu ia falar é chegar nesse ponto. Desculpa. Não, o fato de você, às vezes, ser ateu não desqualifica as orientações que tem na Bíblia. Pelo contrário, a gente conhece muita gente, né, que é ateu, que não acredita em Deus, mas tem a Bíblia como um livro de referência para vários assuntos, não é só sobre o casamento, vários assuntos, né? E tem ela como uma regra de várias situações para a sua vida, entendeu? Então, esse não é o ponto, mas o ponto que eu queria colocar era esse, que para nós, é o nosso alicerce, é o nosso plano de voo, e sempre quando alguma coisa está dando errado, a gente volta para ela e vê aonde que foi que a gente errou, qual foi a decisão que a gente tomou errado ali, que foi divergente àquilo que a Bíblia nos ensinou, aí a gente entende, volta e corrige. Verdade. Acho que é isso, gente. Deixa eu ver aqui, se nós falamos tudo que precisava, falamos. Gente, eu oriento vocês que tem muita gente entrando nas lives agora e perderam os outros dias, né? Nós já estamos no 34º dia. Então, assim, se você se interessar e não tiver o livro, pode me chamar que eu mando o livro para você no WhatsApp. Mas é muito importante que você leia, porque tem tantos ensinamentos ricos aqui, né? E o desafio de hoje, né, desse 34º dia, é você encontrar um exemplo específico e recente de quando o seu cônjuge demonstrou um caráter bom, um caráter cristão, né, de forma notável, e elogiar ele verbalmente por esse momento.
Isso é muito importante, gente, porque às vezes as coisas vão acontecendo ao longo do dia e a gente até percebe o bom caráter do nosso cônjuge, mas a gente esquece de falar, né? De elogiar. Igual um dia que nós estávamos conversando aqui em casa, né? E nós estávamos fazendo perguntas um para o outro, né? E aí eu achei tão interessante uma coisa que o Humberto falou para mim, que ele acho que ele não tinha me falado isso. Mas ele comentou assim comigo que uma das coisas que ele mais admirava em mim era o fato de eu me preocupar muito em querer contribuir com o próximo. Isso é uma característica minha mesmo, eu sei, ele não precisava falar, mas foi gostoso ouvir dele esse aspecto, sabe? Foi muito gostoso escutar ele falando isso para mim. E é essa a dica, esse o desafio que o autor traz aqui. Você sabe aquilo que o seu esposo faz, que a sua mulher faz, né? Que é muito bacana. Então, elogia, sabe? Fala. É muito bom ouvir. É muito gostoso a gente ouvir esse elogio, esse momento de reconhecimento. Então, tire esse tempo hoje, perceba, né, aquilo que você já viu no caráter do seu cônjuge e enalteça ele, elogie ele. Isso vai ser muito gostoso e muito saudável para vocês. É verdade. É isso. Então é isso, gente. Boa noite. Deus abençoe vocês. Esperamos vocês aqui amanhã, no 35º dia. Tá acabando. Acabando, hein, pessoal? Acabando. Não sei nem o que eu vou fazer mais da minha vida nesse horário. A gente vai inventar outra coisa aqui, ó. Outro livro, alguma coisa. Deixar só vocês descansar um pouquinho de nós, senão vocês vão enjoar da gente, né? Tchau, pessoal. Então, beijo. Deus abençoe, tá? Até a próxima.